Olá pessoal, a nossa aula de hoje é de matemática e o assunto é números primos. As habilidades é resolver e elaborar problemas que envolvam as ideias de múltiplo e de divisor, reconhecendo os números primos, múltiplos e divisores. Números primos. O que são números primos? São números naturais maiores do que 1 que possuem somente 2 divisores, ou seja, são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Somente números que se encontram na tabuada do 1 e dele mesmo. Então, números primos são divisíveis por 1 e por ele mesmo, ou se encontram na tabuada do 1 e dele mesmo. Crivo de Eratóstenes. Eratóstenes foi um matemático grego que descobriu um esquema para encontrar os números primos, que ficou conhecido como crivo de Eratóstenes. Esse esquema é representado por meio de uma tabela composta de números naturais. Assim, o método utilizado é primeiramente encontrar os primeiros números primos da tabela, marcar todos os múltiplos desse número e repetir essa operação até o último. Bom, no caso aqui a gente vai fazer o crivo de Eratóstenes nessa tabela de 1 a 100. A gente vai pintar todos os números múltiplos daqui. Primeiramente, temos que pintar o 1, que ele não é um número primo e nem múltiplo. Depois, pintar os múltiplos de 2 menos o 2. Quem são os múltiplos de 2 menos o 2? O 2 a gente não pinta, é o 4, o 6, 8, 10, 12, 14, assim por diante. Resumindo, são todos os números que são pares da tabela. Então, a gente vai pintar essa fileira, a gente vai pintar essa fileira, essa outra, essa e essa outra. Então, o 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. E assim sucessivamente, todos os múltiplos de 2 menos o 2. Resumindo, os números pares dessa tabela, ok? Depois, vamos pintar os múltiplos de 3 menos o 3. Tirando o 3, então vamos pintar o 6, o 9, 12, 15, 18, 21, 24 e assim sucessivamente. Então, vamos pintar o 9, 12, 15, 18, 21, 24, assim sucessivamente. Ok? Depois, vamos pintar os múltiplos de 5 menos o 5. Pintar os múltiplos de 7 menos o 7. Pintar os múltiplos de 11 menos o 11. Por quê? O 5 só está na tabuada do 5 e do 1. O 7 só está na tabuada do 7 e do 1. E o 11 só está na tabuada do 11 e do 1. Então, eles são números primos. Pintando todos os múltiplos, o que sobrou? Então, esses são os números primos, que estão somente na tabuada do 1 e dele mesmo. O 2, o 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53 e assim por diante. Então, esse é o crivo de Eratóstenes
do número 1 ao 100. Os números primos de 1 ao 100. Agora, a gente vai decompor os números em fatores primos. Resumindo, eu consigo fazer qualquer número, que é chamado de número composto, escrito pelos números primos. Eu vou usar esses números aqui, então eu vou deixar ela aqui do lado, essa tabelinha, para a gente usar. Resumindo, todo número natural maior que 1 pode ser decomposto em um produto de 2 ou mais fatores. Que nem o 24. Eu posso falar que é 4 vezes o 6, que dá 24. Só que o 4 é primo? Vamos olhar aqui. Não. O 6 é primo? Também não. Então, eu vou pegar o 24 e vou fazer o 4 e o 6 virar número primo. O 4 eu posso escrever como 2 vezes o 2, porque o 2 é número primo. Agora eu vou escrever o 6 em número primo, que fica 2 vezes o 3. Então, o 4 é 2 vezes o 2 e o 6 é 2 vezes o 3. Resumindo, então, o número 24 é igual, em números primos, é 2 vezes o 2, vezes o 2 e vezes o 3. Escrevendo de uma forma geral, quantos 2 eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3. Então, fica 2 elevado a 3. Esse número expoente quer dizer a quantidade de 2 que eu tenho, multiplicado por 3. Então, 24 em decomposição em fatores primos fica 2 elevado a 3 vezes o 3. De um modo geral, chamamos fatoração de um número natural a sua decomposição em fatores primos. Uma regra prática para essa fatoração. Vou continuar deixando os números primos aqui para vocês observarem. Primeiro, dividimos o número pelo seu menor divisor primo. Então, a gente tem que pegar o número e dividindo ele por esses daqui. Primeiro por 2, depois por 3, depois por 5 e assim sucessivamente. 2. A seguir, dividimos o quociente obtido pelo menor divisor primo desse quociente e assim sucessivamente até obter o quociente 1. Resumindo, a regra prática. Eu vou passar um traço no meio dos números. De um lado, que é o lado direito, eu vou colocar os meus números primos. E do lado esquerdo, eu vou colocar o número que eu vou fatorar, que no caso vai ser o 630. O 630 dá para dividir em que número primo aqui? Sempre começando pelo menor número primo. Será que o 630 dá para eu dividir por 2? Sim, porque ele é um número que? Par. 630 dividido por 2, eu vou colocar o resultado aqui do meu quociente. Fica 315. Então, 630 dividido para 2 pessoas dá 315 para cada um. E o 315 eu consigo dividir de novo por 2? Não, porque ele é um número ímpar. Então, eu vou ver se eu consigo dividir ele por 3. 315 dá para eu dividir por 3? Sim, então eu vou dividir ele por 3. 315 dividido por 3, que o 3 é um número primo, vai dar 105. Agora eu tenho um número 105. Eu vou ver se eu consigo ainda por 3. Depois que eu não conseguir mais por 3, que eu vou por 5. 105, vou dividir por 3 de novo, que vai dar 35. E agora o 35, será que eu consigo dividir por 3? Não, não dá. Eu tenho que ir para o próximo número primo, que é o 5. E o 35 dá para eu dividir por 5, que vai dar 7. O 7 eu não consigo dividir por 5, então eu vou dividir por ele mesmo, que ele é o número primo.
7 dividido por 7, então é 1. Aqui é a fatoração ou a decomposição em fatores primos do meu número 630. Então, 630 fica 2 multiplicado por 3, multiplicado por 3, multiplicado por 5, multiplicado por 7. Então, eu tenho 1, 2, 3, 3, então fica 3 elevado a 2, multiplicado por 5, multiplicado por 7. Segundo exemplo, vamos fatorar o 60. 60 a gente coloca de um lado, passa o traço no meio e do outro lado eu começo com os números primos. 60 dá para dividir por 2, que dá quanto? 30. 30 dá para dividir por 2? Dá, porque também é um número par. Então, vou dividir por 2, que vai dar 15. E o 15 dá para dividir por 2? Não, porque ele é um número ímpar. Então, quem é o próximo número primo? O 3. 15 dá para dividir por 3? Sim, porque 15 dividido por 3 é 5. E 5 dá para dividir por 3? Não, o 5 vai ser divisível por próximo número primo, que é ele mesmo, que vai dar, no caso, 1. Então, 60 em decomposição em fatores primos fica 60 igual 2 e 2, 2 ao quadrado, 3 e o 5. Agora, a gente vai fatorar o 81. Vou passar o traço e aqui eu vou colocar os números primos. Primeiro número primo vai ter que ser o 3, porque o 81 é um número ímpar, então não dá para eu dividir por 2. Então, vou começar a dividir por 3. 81 dividido por 3 é 27. 27. Dá para de novo dividir por 3? Dá, que vai ser o 9. E o 9 dá para dividir por 3? Sim, que vai ser quem? O 3. E o 3 divide por 3, que o resultado aqui vai ser 1. Colocando em fatores primos fica 81 igual 3 elevado a 4, porque eu tenho 1, 2, 3, 4, números 3. Números primos entre 1 a 1000. Essa daqui é uma tabelinha dos números primos de 1 a 1000, que é fácil de encontrar essa tabelinha em toda a internet, ok? Curiosidade sobre o número primo. A palavra primo, refere-se ao primeiro. O número 2 é um único número primo par. Vocês percebem que todos os números, vou voltar aqui um pouquinho, na tabela dos números primos entre 1 a 1000, vocês podem perceber que só o 2 é número par. O restante é tudo o quê? Números ímpares. O número 1 não é primo, pois ele tem apenas um divisor. O maior número primo conhecido tem 24.862.048 dígitos e foi descoberto por Patrick em 7 de dezembro de 2018. Então, é bem recente. Em 2013, o peruano Harold resolveu um problema com números primos, denominado conjectura fraca, que estava sem solução desde o final do século XVIII. Bons estudos e fiquem com Deus.